12ª semana do tempo comum. São Próspero de Aquitânia. Santos Guilherme de Vercelas e Máximo de Turim. Primeira leitura, Gênesis 13, 2. 5:18. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos, para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão, e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segue. Ló escolheu, então, para si a região em torno do Jordão, e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto que Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos, e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Evangelho, Mateus 7, 6. 12-14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Reflexão, Padre Guido Montinelli, RCJ. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Com estas palavras Jesus deixa claro a metodologia que deve ser seguida na hora de aceitar a proposta da salvação, na qual encontramos os maiores desafios: praticar o perdão, desapegar-se dos bens materiais, ser obediente às leis de Deus. Todos os santos conseguiram entrar pela porta estreita e não se arrependerão. Ao contrário, encontraram plena realização na busca da santidade. Propósito: as leis de Deus exigem fidelidade. Penso nisso na hora de uma tentação. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Salmo 14.